Há ilhas no Brasil onde a ideia de sumir do mapa não significa desaparecer em um lugar sem energia, sem casa e sem nenhuma forma de rotina. Significa outra coisa: continuar vivendo, mas num ritmo em que o continente deixa de mandar em tudo. O detalhe curioso é esse: as ilhas mais interessantes para quem sonha com uma vida mais livre nem sempre são as mais isoladas, no sentido bruto da palavra. Muitas delas são habitáveis, têm vilas, serviços básicos, casas para comprar ou alugar, e justamente por isso permitem uma fuga mais realista. Você não abandona o mundo, você só para de obedecer à velocidade dele. O que muda, primeiro, não é a paisagem, embora ela ajude. O que muda é a lógica do dia. Numa cidade comum, o relógio costuma mandar em quase tudo: trânsito, entrega, horário comercial, deslocamento, urgência. Em várias dessas ilhas, quem manda é outra combinação de forças: maré, barco, frete, vento, distância, vizinhança, silêncio. Isso reorganiza a vida de um jeito muito concreto. Não é um romantismo abstrato de praia deserta. É uma mudança prática no funcionamento das coisas. Você passa a pensar duas vezes antes de sair só para resolver algo pequeno. Aprende que certos objetos demoram para chegar. Descobre que um percurso curto no mapa pode ser longo na vida real. E, aos poucos, percebe que liberdade, nesses lugares, não é fazer tudo a qualquer hora. É não precisar fazer tudo o tempo todo. Boipeba, na Bahia, talvez seja um dos exemplos mais claros dessa inversão. Ela aparece muitas vezes como a Ilha da Paz, especialmente quando comparada à vizinha mais agitada, Morro de São Paulo. Só que a diferença não está apenas no turismo mais calmo. Está no desenho do cotidiano. Em Boipeba, com vilas estabelecidas como Velha Boipeba e Moreré, a ausência de carros muda mais do que o trânsito. Muda a percepção de distância, o som do lugar, a forma como as pessoas se encontram e até a pressa que faz sentido manter. Fazer tudo a pé, ou depender de trator e quadriciclo em certos deslocamentos, reduz aquela ilusão urbana de que toda necessidade precisa de resposta imediata. A ilha parece filtrar a ansiedade antes mesmo que ela vire hábito. Esse tipo de liberdade, ali, vem acompanhado de uma contrapartida muito concreta. O básico pode ser razoável no custo, mas tudo o que depende de fora pesa mais por causa do frete marítimo. Esse detalhe, que parece logístico, acaba moldando o estilo de vida. Você compra com mais intenção, reaproveita mais. Pensa melhor antes de reformar, trocar ou trazer algo desnecessário. Em compensação, ganha uma comunidade em que todos tendem a se conhecer, o que muda a sensação de pertencimento. Não é a liberdade solitária de uma cabana perdida. É uma liberdade comunitária, quase uma troca silenciosa. Você perde anonimato, mas ganha rede humana. E isso explica por que Boipeba atrai tanto quem quer trabalhar remotamente sem abrir mão de um cenário funcional. O Wi-Fi já chegou, mas o ritmo da ilha continua sendo regulado por uma lógica mais antiga do que a internet. O mar, a caminhada, a vila, o tempo de cada coisa. No Pará, Algodoal, também chamada de Maiandeua, leva essa sensação para outro extremo. Se Boipeba ainda pode ser imaginada como um refúgio litorâneo, organizado em torno de vilas conhecidas, Algodoal tem um impacto mais bruto no primeiro contato. As ruas de areia e o transporte por charretes não são um detalhe folclórico. São a prova física de que o lugar resiste a uma forma específica de modernização. Quando a base do deslocamento não é o automóvel, o espaço deixa de ser lido como corredor e volta a ser vivido como terreno. Você sente a ilha no corpo. A areia interfere no passo, o calor interfere no trajeto. O vento participa da experiência. O mapa deixa de ser só uma referência e vira matéria. Por isso, a liberdade em Algodoal não parece vir do conforto, mas da simplificação. A energia elétrica nas vilas principais pode ser estável, mas a vida continua simples e rústica. E justamente aí está o centro da curiosidade.
Muita gente imagina que viver livre exige uma espécie de isolamento sofisticado, quase uma versão elegante da fuga. Al-Godoal mostra o oposto. Em certos lugares, a sensação de escapar nasce porque a infraestrutura não engole completamente a paisagem nem a cultura local. O cotidiano ainda gira em torno de coisas reconhecíveis, como a culinária paraense, o carimbó, o encontro social sem intermediação de shopping, engarrafamento ou agenda lotada. É um lugar para quem aceita trocar conveniência por atmosfera. Em vez de velocidade, presença. Em vez de excesso de escolha, repetição boa. Em vez de trânsito, chinelo. E isso, para algumas pessoas, não soa como perda. Soa como alívio. Marajó muda completamente a escala dessa conversa. Falar em ilha, ali, já causa um pequeno erro de imaginação, porque a imagem mental de ilha costuma ser compacta, estreita, cercada de praias e limitada por uma sensação de borda constante. Marajó, com cidades como Soure e Salvaterra, quebra essa expectativa. A presença de bancos, mercados e hospitais dá à vida local uma estrutura que não combina com a fantasia da ilha isolada. E talvez seja exatamente por isso que ela seduza tanto quem quer sumir sem colapsar a própria rotina. Em Marajó, a liberdade vem menos da quebra radical com a civilização e mais de um contraste raro. Você está numa ilha imensa, com espaço vasto, ritmo interiorano e cenas que parecem deslocadas do Brasil urbano, como búfalos andando pela rua e praias de rio com aparência de mar, sem abrir mão de um núcleo de serviços. Esse ponto é importante porque ele redefine o que seria viver livre. Nem todo mundo quer desaparecer num cenário de precariedade. Há quem queira apenas sair da compressão das grandes cidades, respirar outra escala de tempo, ter a possibilidade de uma pequena propriedade, de uma casa mais aberta, de um quintal mais largo, de uma relação menos sufocante com o entorno. Marajó oferece justamente essa liberdade espacial. Você não foge apenas do barulho, foge da sensação de aperto. O continente, nas metrópoles, costuma empilhar gente, função, trânsito e preço num mesmo pedaço de chão. Em Marajó, o espaço ainda trabalha a favor de quem mora. E isso tem efeitos psicológicos que o mapa não mostra. Quando a paisagem deixa de pressionar, a vida tende a desacelerar por dentro também. Paquetá, no Rio de Janeiro, faz o caminho inverso. Em vez de oferecer vastidão, oferece suspensão. Ela não está longe de uma metrópole, está, de certo modo, dentro dela. E mesmo assim, parece presa a outro século. O simples fato de o acesso ser feito por barcas, numa travessia de cerca de 50 a 70 minutos a partir da Praça 15, já cria uma ruptura simbólica muito forte. Você sai de uma das paisagens urbanas mais conhecidas do país e chega a um lugar onde não circulam carros particulares, onde bicicletas e carrinhos elétricos ocupam o lugar que o automóvel tomou em quase todo o resto do Brasil, e onde as casas históricas ajudam a manter a sensação de tempo desacelerado. Paquetá não vem de isolamento total. Vem de uma espécie de fronteira branda entre o mundo intenso e o mundo respirável. É por isso que ela talvez seja uma das versões mais inteligentes dessa fantasia de sumir. Nem todo mundo pode ou quer se afastar completamente de uma capital. Há trabalho, família, compromissos, necessidade de acesso. Paquetá responde a esse impasse de uma forma rara. Permite proximidade geográfica e distância sensorial ao mesmo tempo. Esse tipo de liberdade não vem do afastamento máximo, mas da filtragem. Você continua perto do rio, mas dorme com o som de pássaros, vive uma rotina de bairro, vê crianças brincando na rua, percebe mais os rostos do que os fluxos. O que some ali não é o mundo, é a sobrecarga dele. E esse, talvez, seja um dos segredos menos óbvios das ilhas habitáveis. Elas não servem apenas para quem quer escapar de tudo. Servem também para quem quer continuar pertencendo, mas com menos ruído em volta. No sul, a ilha de São Francisco do Sul acrescenta outra camada a essa ideia.
Ela oferece infraestrutura completa de cidade, o que de saída já desmonta a imagem da ilha como espaço necessariamente frágil. Só que a experiência não se resume ao conforto moderno. Há um centro histórico colonial muito bem preservado, uma sensação de permanência, de lugar antigo que ainda continua vivo, e praias mais afastadas, como a do Saí, onde o clima pode mudar radicalmente para algo muito mais isolado e natural. Isso cria uma convivência rara entre duas formas de liberdade. De um lado, a segurança de uma cidade funcional. De outro, a possibilidade de se retirar para áreas onde a paisagem volta a dominar. Essa coexistência explica por que alguns lugares encantam mais do que outros. Não é só beleza, é densidade de camadas. Em São Francisco do Sul, você pode sentir o peso dos séculos e, ao mesmo tempo, viver uma rotina presente. Pode gostar de pescar, navegar, caminhar por ruas históricas e ainda ter a sensação de que a vida não foi reduzida a um cenário turístico. Isso importa porque muita gente procura ilhas pensando em fuga, mas acaba rejeitando lugares que parecem cenográficos demais, ou frágeis demais, ou dependentes demais de uma temporada. O diferencial ali está em parecer habitável de verdade, não como ilusão de fim de semana, mas como continuidade. Itaparica, na Bahia, entra nessa conversa por outro caminho, o da mistura entre proximidade, tradição e ruína. Sendo a maior ilha da Baía de Todos os Santos, ela reúne partes urbanas, vilas de pescadores, áreas de mata, casas coloniais que podem ser restauradas e marcas históricas que não parecem decorativas, mas incorporadas ao lugar. A proximidade com Salvador muda muito o tipo de sonho que ela oferece. Itaparica não é um corte absoluto com o continente, é uma margem. E às vezes, viver livre não exige cortar todos os vínculos, exige apenas não morar no centro da pressão. Essa nuance faz diferença. A pessoa que escolhe Itaparica pode estar buscando uma vida com ar de vila, contato forte com o mar, um ritmo mais baiano, no sentido mais profundo da expressão, não como caricatura de preguiça, mas como prioridade diferente. A presença de referências como a Fonte da Bica ajuda a materializar essa identidade local, porque lembra que algumas ilhas mantêm uma relação própria com água, memória, circulação e permanência. Itaparica parece dizer que a liberdade pode caber dentro de uma geografia histórica, habitada, culturalmente densa, sem precisar virar um retiro radical. Você ainda encontra cidade, gente, passado, improviso, maresia, reforma por fazer, terreno por imaginar. Não é um refúgio perfeito. É um lugar onde a vida ainda pode ser desenhada com menos rigidez. Quando essas ilhas são colocadas lado a lado, o padrão começa a aparecer. O que atrai não é apenas o fato de serem ilhas. É o modo como cada uma reorganiza a relação entre estrutura e afastamento. Boipeba oferece comunidade e maré. Algodoal, simplicidade e areia como regra. Marajó, vastidão e cotidiano interiorano dentro de uma escala insular quase absurda. Paquetá, silêncio e proximidade com uma metrópole sem se render a ela. São Francisco do Sul, cidade e isolamento parcial convivendo no mesmo corpo histórico. Itaparica, tradição, cultura e margem habitável perto da capital. Em todas, a promessa de sumir do mapa funciona porque não depende só da paisagem. Depende de uma fricção concreta com o modo de vida urbano dominante. Essa fricção, porém, cobra seu preço. E aqui, o sonho precisa ficar realista. Morar em ilha exige desapego, não como frase bonita, mas como disciplina. A maresia corrói com rapidez quase pedagógica. Metal, eletrodoméstico, pintura, telhado, esquadria, ferragem, tudo envelhece sob pressão constante do sal. Reformar pode ser mais caro, mais lento e mais imprevisível porque a logística pesa. O que no continente seria uma entrega simples pode virar travessia, espera, adaptação. E o atendimento médico especializado, em muitos casos, não está logo ali. Pode exigir deslocamento de barco até o continente. Isso muda a forma de planejar a vida,
principalmente para famílias, idosos ou quem depende de acompanhamento frequente. Mas é justamente aí que a fantasia passa por uma prova de maturidade. Muita gente diz querer desaparecer, quando na verdade quer apenas férias com estética de fuga. Morar numa ilha habitável do Brasil, dessas que ainda preservam uma sensação de mundo à parte, não é descansar sem custo. É trocar problemas. Você abre mão de certas facilidades e recebe em troca outro tipo de riqueza. Menos ruído, menos pressa, mais horizonte, mais contato humano, mais relação com o entorno, mais consciência daquilo que sustenta o cotidiano. Em vez de a cidade esconder a infraestrutura, a ilha a revela. Em vez de o consumo parecer automático, ele volta a ter percurso. Em vez de a semana escorrer num borrão de deslocamentos iguais, cada lugar força uma negociação mais nítida com o espaço. Talvez por isso essas ilhas despertem tanto desejo. Elas não prometem uma vida perfeita, prometem uma vida legível. Num país em que tanta gente vive espremida entre trânsito, aluguel alto, barulho, sensação de urgência e cansaço acumulado, a ideia de morar num lugar onde as marés influenciam a rotina, onde o transporte pode ser feito por charrete, onde búfalos dividem a cena com bancos e mercados, onde uma barca separa dois ritmos de existência, onde a cidade histórica não sufoca a paisagem, onde o mar ainda dita hábitos, deixa de ser excentricidade. Vira uma pergunta séria sobre o que chamamos de qualidade de vida. No fim, talvez o ponto mais curioso seja este: sumir do mapa. No Brasil, nem sempre significa ir para o lugar mais escondido. Às vezes, significa encontrar um pedaço de território onde o mapa ainda não venceu completamente a vida.